Lá continuar na realidade o nosso conteúdo do segundo ano e hoje a gente vai começar a ver um pouco sobre matemática financeira. Não é um conteúdo que a gente vai ver em sua totalidade, né? Como diz na ementa da matéria, a gente vai ter uma introdução à ideia de matemática financeira. Então a gente vai andar pelos conceitos principais, certo? E aí fazer algumas contas dentro disso. Talvez, se lá na frente você for se enveredar em alguma coisa de economia, estatística, qualquer coisa desse tipo, aí vocês vão ver matemática financeira mais a fundo. Aqui vai ser só uma introduçãozinha, certo? Para ele não passar vergonha quando for calcular desconto nas lojas quando ele for comprar, certo? É algo mais ou menos nesse sentido que vocês vão ver. Primeiro a gente vai falar sobre juros simples. Na aula passada a gente viu sobre porcentagem, né? A gente começou com porcentagem, falando o que é, como calcular e tudo mais. Agora a gente vai ver esse juros simples, né? Então, como é que é essa ideia de juros simples? O que é juro na realidade? Bom, nas negociações financeiras, quando você dá algo de valor a alguém e esse alguém faz uso desse algo fornecido a ele, independente se ele faz uso ou não, mas se ele de alguma forma fica em posse desse valor que essa primeira pessoa deu a ela, essa segunda pessoa que recebe deve à primeira o juro, que é como se fosse o aluguel daquilo que está se ganhando antecipadamente. Por exemplo, eu empresto 100 reais para você, certo? Você passa 2 meses com esses 100 reais. Então, no final desses 2 meses, eu poderia cobrar de você os 100 de volta, mais o valor do aluguel que você passou com esse meu dinheiro. Se você gastou, se você investiu, se você perdeu, isso é relevante. Mas você passou 2 meses com o meu dinheiro. Eu aluguei para você o meu dinheiro, então você passou tempo com ele. Então você tem que me pagar. Esse valorzinho a mais que se paga são juros, certo? São os juros. E tem duas formas de se calcular os juros, né? O juros simples e o juro composto. A economia, de uma forma geral, o mercado financeiro utiliza a técnica dos juros compostos, por pura e simples ganância, certo? Os juros poderiam ser muito bem os simples, que aí ficaria tranquilo, mas se usa o composto. Qual é a ideia do juros simples? Antes de a gente passar para as ideias, vamos pensar um pouco sobre algumas terminologias, certo? Sobre algumas noções da matemática financeira, tá bom? Deixa eu pegar aqui um pilotinho para a gente começar a rabiscar. A primeira ideia delas é o capital, certo? Capital. O que é o capital? Né? Capital é o valor inicial que se investe, que se gasta, que se empresta. É o valor inicial, certo? Do problema que a gente vai enfrentar, digamos assim. Vamos botar assim, entre aspas. Valor inicial. Ou seja, o valor que se empresta, valor que se financia, valor que se investe, coisas assim. Só é o primeiro valor, tá bom? É o primeiro valor, certo? O juro, como eu acabei de explicar, é o aluguel, é o valor do aluguel. O valor que você paga por estar com o capital durante um certo tempo, certo? E o tempo de investimento, né? E o tempo, período em que o capital recebe o efeito do juro, certo? Do juro. Eu estou colocando em termos muito simples, pessoal, mas não é exatamente isso aqui, certo? É só para ajudar a ter uma melhor ideia, certo? Capital, juro e tempo, certo? Juro, capital, tempo e a taxa de juro. Taxa de juro. É uma porcentagem aplicada no capital. O que é a taxa de juros? Bom, como eu disse a você no início, vocês no início, o tempo que você passa com o dinheiro em mãos pode ser qualquer um dia, pode ser medido em dias, pode ser medido em meses, pode ser medido em anos, qualquer unidade de medida. O ponto a ser identificado aqui é o seguinte:
quando eu defino o período ao qual o juro vai ser exercido no capital, eu tenho que dizer qual é a porcentagem do capital que eu vou exigir como aluguel, certo? Por exemplo, naquele exemplo, eu vou lhe emprestar R$ 100 em 2 meses, você me pagar no final dos 2 meses, mas eu vou cobrar 2% ao mês. Então eu vou aplicar 2 vezes esses 2% em cima do capital, em se tratando de juros simples, que é o ponto que a gente está falando aqui, certo? Se tratando de juros simples, beleza? Então, como tudo isso aqui se relaciona? Certo? Tudo aqui se relaciona através de uma expressão bem simples, certo? Tem outra coisa, tem outra informação muito importante. Montante. O que é um montante? Montante é o valor, já que eu botei como capital como sendo valor inicial, montante é o valor final. Ou seja, quando você pega o valor investido inicialmente, quando você pega o valor considerado inicialmente e você aplica o valor do juro somado a esse capital. Então tudo junto, capital mais o juro aplicado, é o montante. Tranquilo? É isso aí. Então o montante é... Então tem duas expressões que a gente precisa aprender a partir de agora. Tem duas expressões, certo? O montante, certo? Montante é o capital mais os juros. Deixa eu botar as letras que geralmente se usam para cada uma dessas grandezas, certo? O capital é o C, o juro é o J minúsculo, o tempo é o T, taxa de juro é o I, certo? Vou botar assim entre parênteses para não confundir, para dizer que é a continuação da palavra. Pronto. Aí. Certo? Então, o montante é o capital, o valor inicial aplicado, mais o rendimento dos juros dentro do período de tempo considerado. Certo? É a primeira expressão. E aí você tem a segunda expressão, certo? Que é o cálculo dos juros. Juros, capital, vezes taxa, vezes o tempo aplicado. Professor, de onde vem essa expressão dos juros? Estudo progressão aritmética, que é o último assunto do primeiro ano. Tem tudo a ver com isso aqui, certo? Tem tudo a ver, tá bom? Na aula eu vou explicar com mais detalhes isso aqui, certo? Mas no vídeo fica aqui de uma forma apresentada bem diretamente, certo? Mas isso aqui é totalmente envolvido com progressão aritmética. Isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Você tem 3 grandezas multiplicadas e o juro aqui a ser descoberto, certo? Você faz um gráfico de juros com o tempo, né? Aqui juro, aqui o tempo e aqui a taxa de juros, você vê que o negócio é uma reta, né? Enfim, são informações adicionais que devem ser importantes, com certeza são importantes, mas foge ao propósito desse vídeo. Na aula a gente fala com mais detalhes disso, certo? Vou botar um exemplozinho de problema aqui, certo? Depois a gente vai fazer alguns exercícios que já está escrito aqui e eu vou fazer junto com você aí. Bom, deixa eu pegar minha colinha aqui. Então, vou botar aqui, subir um pouquinho. Exemplo. Uma aplicação de R$ 2.000, uma aplicação de R$ 2.000 é feita a juro simples, de 24% AA. Qual será o montante? Após 8 anos de aplicação? Qual será o montante após 8 anos de aplicação? Para a gente resolver um problema de juros simples, matemática financeira da forma geral, a gente vai fazer geralmente como, pelo menos na minha época era assim, né? Quando eu estudava no ensino médio, o meu professor de física, né, de matemática também, alguns conteúdos, ele me ensinava assim, que você pegava todas as informações e transcrevia e traduzia nas letras da equação envolvida, né, da equação que você tem. E aí você pega os valores e joga dentro das letras,
né? Você substitui. E para mim é bem fácil dessa forma, eu vou passar dessa forma aqui para vocês também. Ó, solução. O que é que eu quero saber? Qual é a pergunta da questão? Qual será o montante? Então, quem é o montante? É o M. Então, eu quero saber quem é o M. Para eu saber quem é o M, quem é que eu tenho que saber? O C e o J. C é capital, J é os juros. Quem é o capital? O capital é quem? O valor inicial aplicado. Que nesse caso aqui eu já tenho, né? Aqui, ó, R$2.000. Então, o valor inicial aplicado é R$2.000. 2.000. Me faltam os juros. Quanto é os juros? Eu não sei. Isso aqui, ó, o juro não é 24, certo? O juro não é 24, é a taxa de juros, certo? Os juros é o produto do capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Os juros é isso aqui. Então, o capital eu tenho, tá aqui, ó, deixa eu subir. Capital eu tenho 2.000, me falta achar quem? A taxa e o tempo aplicado. A taxa, que é o valor de, dá para ver? Deixa eu subir. A taxa é 24%. Lembra quando a gente estudou porcentagem na última aula, que a porcentagem nos cálculos geralmente é entendido com valores decimais. Você vai usar a representação decimal da porcentagem. Se você prestar muito bem atenção no nosso vídeo de porcentagem e na nossa aula, você vai ver que 24%, que é a taxa de juros, é nos cálculos 0,24. Certo? É 0,24. Agora temos algo a pensar. Temos algo a descobrir, na realidade. Quem é o tempo, né? Eita, ficou sem espaço. Ó. Eu vou botar aqui do lado. Quem é o tempo aplicado? Certo? Engraçado, eu escrevi logo embaixo, ó. 8 anos. Mas a gente tem que prestar atenção numa coisa. Eu tenho que parar que eu devia ter escrito antes, eu não escrevi. Eu tenho que prestar atenção numa coisa. A taxa de juros, preste atenção. A taxa de juros e o tempo aplicado devem estar na mesma unidade de tempo. Devem estar na mesma medida de tempo. Tá? Tem que ser muito atento quanto a isso. Tá? A taxa de juros aqui é 24% AA. AA é a abreviatura de ao ano. AM ao mês. AD ao dia. Certo? São as unidades de tempo na matemática financeira mais usadas. Certo? Dia, mês e ano. Tá bom? AA é ao ano. Então a taxa é anual. O problema que me pede para calcular o montante depois de 8 anos. Então tá tudo certo. Tá tudo dentro do padrão. Então T é 8. Se fossem 8 meses, eu teria que descrever a taxa em meses ou o tempo em anos. Teria que fazer uma conversão. E aí tem que pensar um pouquinho a mais. Certo? Tem que fazer isso. Como não é o caso, então vai puro do jeito que está aqui. Observe, duas coisas que você tem que observar quando você vai colocar os valores a ser aplicados na expressão final, certo? Na equação. São duas coisas que você tem que observar. Se a taxa e o tempo estão na mesma unidade e transformar a linguagem de porcentagem em linguagem decimal. São duas coisas que você deve ficar atento, certo? Vamos lá. Então, eu tenho que calcular os juros para saber o montante, né? Eu tenho uma formulazinha para juros, está aqui, né? Juros, capital vezes taxa vezes tempo. Então, juros é igual a capital vezes taxa vezes o tempo, né? Juros. Então, qual o valor dos juros aqui? Quem é o capital? A gente viu, né? Aqui, ó. Deixa eu subir aqui mais. Então, o capital é quanto? 2.000 vezes a taxa, que é 0,24, vezes o tempo aplicado, que é de 8. Tranquilo? 2.000 vezes 0,24 vezes 8. Então, os juros aplicados vão ser de quanto? Você faz esse produto, tá bom? 2.000 vezes 8 dá 16.000, eu acho. Né? 16.000. Aí 16.000 vezes 0,24. Ih, meu Deus, tô com a abrir a calculadora aqui, só um instantinho, viu? Calculadora. 2.000 vezes. Eu tô olhando para você, motorei para a calculadora aqui na tela, viu? Não fique acuado, não. 2.000 vezes 0,24 vezes, de novo, 8. 3.840. Então, 3.840. O quê? Reais, né?
Então rendeu tudo isso aqui, tá bom? É o resultado final? Não é, porque eu quero saber o montante, eu não quero saber os juros. Então qual é o valor do montante? Vou pegar outra corzinha aqui para não confundir. Então montante, capital mais os juros. Quem é o montante? É o capital, que é 2.000, mais os juros, que é 3.840, certo? Tranquilo? 3.840, é isso mesmo? É. Então, o montante aplicado é R$ 5.840. Então, o valor dos juros mais o valor inicial que eu investi dá R$ 5.840. Tranquilo? Beleza? Bem simples, bem de boa, bem tranquilo, né? Ó, massa aqui. Ah, outra coisa. Tem alguns problemas envolvendo juros simples, juros compostos de uma forma geral, que você, para resolver, você precisa, obviamente, interpretar de forma decente o problema, mas tipo assim, o que é que eu quero dizer? Eu comecei a pensar e me bananei todo. A ideia é o que eu quero passar o seguinte: sempre eu tenho que entender essa conversão aqui, essa daqui, que eu ilustrei aqui embaixo, e saber identificar corretamente quais são as grandezas envolvidas. Quem é capital, quem é taxa, quem é tempo, para colocar no lugar certo. Tá bom? Isso é fundamental, não pode ser deixado de lado, tá certo? Tranquilo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes ele não quer os juros, ele quer a taxa. Então, para saber a taxa, você tem que tirar do problema os juros, o capital e o tempo. Às vezes ele quer saber o tempo. Aí o que é que você tem que buscar? Juros, capital e taxa. Aí a conta muda, mas a expressão é a mesma, tá bom? Muito importante que você saiba isso, beleza? Então, tranquilo, né? Então, um exemplozinho bem claro, bem simples, bem de boa, ok? Vê aí, se tiver pergunta, manda zip-zop pra mim, deixa o comentário aí no vídeo, que aí é nóis. Mas, segue o baile.